A gente ontem teve debate aqui entre o Kim Kataguiri e o Jones Manuel, e eu não sou muito de ficar fazendo react aqui. Também, na verdade, não vai ser o que eu vou fazer hoje, mas eu vou tentar dar uma resposta aqui para essa pergunta que o Kim fez sobre segurança pública, porque, assim, eu acho que a resposta do Jones Manuel foi uma boa resposta, mas foi mais pelo sentido, assim, de dar um exemplo específico. Eu quero falar aqui sobre como a gente pode lidar com essa questão da segurança pública de uma forma não só voltada mais para a esquerda, mas de uma forma um pouco mais consciente, mais embasada na realidade, mais embasada em estudos factuais e não em simplesmente raiva ou revolta ou coisa do tipo. Porque assim, uma coisa que o Jones Manuel disse, eu vou repetir aqui, que é essencial, é que a gente precisa tratar isso de uma forma racional. Por mais que ser assaltado, ter o celular roubado, seja uma coisa revoltante, você se vingar do criminoso não é uma coisa que é efetiva, não é uma coisa que tem uma razão prática de ser. Por quê? Você vai se vingar da pessoa, vai, não sei, prender ela, fazer ela sofrer, que imagino que esse é o objetivo de muitas pessoas, e isso vai ter servido para quê? Então, né, esse é o problema. Então, talvez você possa dizer que isso vai dissuadir ela a cometer o crime, de novo, depois que ela sair. Só que não é bem assim. Eu trouxe essa pesquisa aqui, que mostra que cerca de 70% das pessoas que cumprem pena de prisão no Brasil reincidem no crime depois de algum tempo em liberdade. Ou seja, 70% das pessoas que são presas uma vez acabam cometendo crimes de novo depois que elas são soltas. Então isso acaba não sendo efetivo, na verdade. Se essa é a sua explicação, se esse é o motivo da pessoa ser presa por crime de roubo, de furto, então não está funcionando basicamente. Isso já mostra um problema com o nosso sistema prisional. Isso aqui é um estudo feito pela USP, tá? Vocês podem ler aqui no jornal da USP sobre isso, eu vou deixar os links na descrição. E o Kim aqui diz algumas medidas aqui, né? Como vocês podem ver no vídeo, sobre sugestões de como você melhorar, na opinião dele, a questão da segurança pública. Uma delas é aumentar as penas ali para esses crimes de furto, receptação, roubo, e outra delas é você usar a inteligência artificial para conseguir localizar as pessoas que estão sendo procuradas e estão respondendo processos, né, criminais. Tirando outra ideia que ele dá, né, da questão de melhorar a luminosidade pública, todas as outras são ideias de mitigação depois que o crime já aconteceu. Mas a gente tem que pensar em políticas para evitar que o crime aconteça. Né? Quando um crime ocorre, isso já é um problema com o nosso sistema político, com o nosso sistema social, porque crimes não deveriam acontecer. Né? Óbvio que sempre vai ter, porque a sociedade vai ter um nível de criminalidade, ainda que ele seja pequeno, mas a gente tem um nível alto, como ele mesmo reconhece, como de fato é verdade que a gente tem altos níveis de criminalidade no Brasil. Então a gente tem que pensar em como evitar que esses níveis existam. A ideia dele aqui, né, talvez seja a questão de aumentar as penas. Então ele pensa que talvez aumentar a pena diminua a criminalidade, evita que crimes ocorram. Mas a verdade é que não é assim. Eu trouxe um estudo aqui, esse estudo aqui é da revista Ibero, né, Atividades de Humanidade, Ciências e Educação, mas vocês podem ler em outros lugares, tem artigos sobre isso em dezenas de outros países, inclusive, tem pesquisas sobre isso nos Estados Unidos, que inclusive também tem uma altíssima taxa de reincidência, e todas chegam à mesma conclusão, que o aumento de pena não diminui a taxa de criminalidade, que as duas coisas não estão relacionadas. Né? Esse estudo analisou vários crimes ali, que as penas foram aumentadas nos últimos 20 anos, e que, na verdade, a taxa de criminalidade aumentou. Então, as duas coisas não têm a ver uma com a outra. Vocês podem ler, são 12 páginas, é bem curtinho, eu super recomendo a leitura desse artigo. E ele traz aqui 3 fatores principais que estão sim relacionados ao nível de criminalidade, que basicamente todos os artigos que pesquisam o que influencia a taxa de crimes chegam à mesma conclusão. Esses 3 fatores, que são a desigualdade econômico-social, porque as pessoas elas acabam cometendo crimes por falta de perspectiva mesmo, para evitar morrer de fome, ou que a família morra de fome, falta de educação formal, ou seja, a pessoa ela não tem uma perspectiva profissional, além de ser explorado, de fato, assim, explorado mesmo, por falta de acesso à educação, e a outra impunidade, que também isso geralmente está atrelado a crimes cometidos por pessoas mais ricas, vamos dizer assim, que são pessoas que, inclusive, o Kim Kataguiri acaba defendendo ali, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, esses são os fatores ali que a gente tem que atacar. Então, a gente tem que ter políticas de combate à desigualdade social, políticas, por exemplo, de distribuição de renda, de acesso de pessoas ao sistema de saúde, acesso de pessoas a bens materiais, né, a bens de consumo. Então, esses programas são essenciais de garantir habitação, garantir os direitos básicos das pessoas. Então, isso é uma coisa que realmente ia evitar. Programas que ajudem a pessoa a se inserir profissionalmente, que incentivem que ela termine a educação e até faça uma faculdade, que ela não tenha que largar a escola para trabalhar e sustentar a família. Porque isso que não precisou fazer. Né? Isso eu, inclusive, não precisei fazer, porque eu tive sorte nesse sentido de não precisar trabalhar para não morrer de fome. Mas a maioria das pessoas precisa, de fato, trabalhar.
e acaba não terminando a escola. A gente precisa de políticas que evitem isso. Esse tipo de coisa vai evitar que a criminalidade aumente e vai diminuir as taxas dela. Mas tudo bem, isso são coisas a longo prazo, a curto prazo. A gente pode pensar, sim, em medidas a curto prazo, como o Jones Manuel citou ali, em questões, por exemplo, de você rastrear o endereço de IP dos celulares, perdão, o endereço de IP não, o endereço de máquina dos celulares, e a própria ideia que o Kim Kataguiri falou ali da luminosidade. Mas em questão de você tratar depois que o crime acontece, a ideia de simplesmente substituir todas as penas por privativa de liberdade é péssima. O Kim Kataguiri acha que restritiva de direito é uma coisa ruim. O que é isso, né? Restritiva de direito é, por exemplo, multa, proibição de você em determinados lugares, serviço comunitário, privativa de liberdade é prisão. Então ele acha que tudo deveria ser prisão, mas não é assim, cara. A gente já tem um sistema prisional super lotado e como vocês podem ver, não funciona. Mesmo se você vê de uma lógica liberal, a gente está gastando milhões para colocar pessoas sem situação de produtividade para a sociedade e tornar criminosos profissionais que vão estar em facções criminosas. Isso não é um bom gasto de dinheiro, não é inteligente. Então a gente deveria ter o quê? A gente deveria ter dentro da prisão políticas de obrigação da pessoa terminar os estudos e de conseguir inserir ela no mercado profissional de trabalho, porque ela não teria mais motivo para cometer crimes, pelo menos não dentro desses 3 principais aqui que influenciam. Então, muitos nem deveriam, as pessoas não deveriam ser presas, elas deveriam ser presas só se elas de fato representarem algum risco para a sociedade, e elas deveriam ter acesso a justamente educação e atividade profissional, porque daí elas vão ser pessoas produtivas para a sociedade. E se você é de direita, isso deveria fazer sentido para você. E por que não faz? Por que não faz sentido para o Kim? Porque isso não é sobre diminuir a criminalidade. O objetivo, de fato, é você manter a elite no topo, é você manter uma divisão de classes sociais. Porque o Kim Kataguiri, ele ataca aqui os crimes cometidos por pessoas pobres, os crimes patrimoniais. Ele não está atacando os crimes cometidos por pessoas que já têm o dinheiro. Ele não está tratando de outros tipos de crime. Tanto que você vê que ele defende que empresários estão sendo perseguidos, achincalhados. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque, na verdade, ele não é contra a criminalidade. Ele quer manter a divisão social entre elites e o resto da sociedade. Vocês podem ver que, por exemplo, no nosso Código Penal, a gente tem aqui crimes contra o patrimônio. Então aqui, furto, 1 a 4 anos. Furto qualificado. Cadê aqui o furto qualificado? 4 a 10 anos. Roubo também, aqui, 4 a 10 anos. Extorsão, cadê? 4 a 10 anos também. Extorsão de sequestro, 8 a 15 anos. Vocês podem ver que são penas altas aqui. E penas de crimes contra o patrimônio. Agora, vamos ver crimes contra a pessoa. Aqui. Homicídio, tudo bem. Homicídio é alto, sim. Mas vamos ver aqui outros aqui. Indução ou instingamento ao suicídio. Não vou falar a palavra aqui, não. O YouTube não gosta. 6 meses a 2 anos. Você acha que isso merece metade da pena do que uma pessoa que furta? Se a pessoa conseguir de fato o objetivo dela, conseguir tirar a própria vida, 1 a 3 anos, é ainda menor que furto. Vocês podem ver outras penas aqui desse tipo. Ó, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Ou seja, você abortar uma mulher grávida sem o consentimento dela, 3 a 10 anos, menor que roubo. Lesão corporal grave, que você deixa a pessoa incapacitada para ser assistida elas por 30 dias. 1 a 5 anos. Maior que roubo, mas é menor que. Maior que furto, mas é menor que roubo. É quase a pena do furto ali. Então você vê que a gente tem, na verdade, uma punição muito severa de crimes patrimoniais, porque o Código Penal ele tem uma lógica já elitista. Né? A lógica aqui não é de punir o crime. A lógica é de manter a população embaixo, principalmente as pessoas pobres embaixo, e manter a elite em cima. É manter a divisão social. E a gente sabe que a justiça, ela, infelizmente, acaba não funcionando. A impunidade, que é o que a gente fala aqui, nesse artigo, é a impunidade contra pessoas ricas, o que principalmente acontece. A gente tem lei contra pessoas pobres e lei contra as pessoas ricas. Pessoas ricas acabam não sendo presas pelo que deveriam, não sendo responsabilizadas pela influência delas. E o Kim Kataguiri defende isso. Mas, por outro lado, ele defende aumento da punição de furto, mas para 5, para 6 anos, para pessoas pobres. Então esse é o verdadeiro interesse deles. O verdadeiro interesse deles não é contra a criminalidade. Vejam esse corte inteiro depois, aqui eu vou deixar na descrição também, para quem quiser ver a pergunta e a resposta do Jones, porque realmente vale a pena, porque assim, cara, é uma visão muito superficial, é uma visão de realmente populismo penal, é de aumentar a pena, não serve para nada,
políticas mais rigorosas, penais, que também não servem para nada, aumentar a vigilância e tal, justamente contra crimes patrimoniais, que é essa lógica assim que a pessoa não importa. A vida não importa. O que importa é o bem material da pessoa rica. Essa é a verdade da nossa lei, do nosso sistema penitenciário, do nosso sistema judiciário. Infelizmente, isso não tem perspectiva de mudar. A gente já fala que o mais importante da pena, a ressocialização, é 200 anos. E, no entanto, a gente continua com essa perspectiva de vingança, assim, medieval, de pegar a pessoa e pendurar, assim, numa lança a cabeça dela para as pessoas verem e ficarem com medo. É isso que o Kataguiri acha que é efetivo. Mas o ser humano não é sei lá, um rato para ser decidido por castigo, por punição física, sabe? Enfim, a gente tem que ver as coisas de uma forma racional, pragmática, não de uma forma vingativa ou com revolta e tal, como o que Kataguiri fala aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Eu não morri, eu só tô em época de provas, então fiz esse vídeo rapidinho, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e tal. Aquela coisa de sempre, e considere contribuir, né? O Chave Pix tá aqui no comentário fixado e vai ajudar muito se você fizer isso. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.